Se você, assim como eu, está comprando muito mais e-book do que livro físico, prepara, porque tem muito e-book com um precinho maravilhoso. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nesse vídeo eu vou te mostrar alguns e-books que estão com preço muito maravilhoso durante essa Black Friday da Amazon. São histórias incríveis, são histórias maravilhosas, muitas pessoas me indicaram, até porque assim que eu terminar esse vídeo eu vou garantir alguns e-books que eu fiz a seleção ali e eu vou te mostrar também quais eu vou comprar, porque ninguém é de ferro. Mas caso você esteja falando aí, eu não tenho um Kindle ou eu acho muito caro, aproveita porque o Kindle está com R$100 de desconto, sim, R$100 de desconto. Então esse momento é seu, ele chegou. E caso você esteja também perguntando aí, mas eu não quero um Kindle agora, ou eu não quero investir num Kindle, você pode ler todos esses e-books que eu vou te indicar pelo celular, pelo tablet, pelo computador. É só você baixar o aplicativo do Kindle e ler e ser feliz, ok? Bom, eu vou começar esse vídeo te mostrando quais são os e-books que eu vou comprar, porque tem histórias que muita gente me indicou, ou esses dias eu tava conversando com uma pessoa e pensei, cara, eu não li esse livro, preciso ler. Então eu fiz uma listinha, fiz uma seleção e vi que são histórias que estão com um preço muito bom. Então esses são os livros que eu vou comprar. O primeiro é Depois de Auschwitz. Quando eu fiz o vídeo sobre os livros de Segunda Guerra Mundial que eu tenho, muita gente me indicou essa história e ele vai falar sobre uma menina que foi enviada aos 15 anos para Auschwitz e ali, depois que a guerra acabou, ela reencontra a mãe e elas precisam reencontrar o irmão dela, que quando eles estavam indo pro campo de concentração eles se perderam, e o pai também, só que infelizmente elas recebem a notícia de que eles morreram. Então nesse relato a gente vai ver exatamente a história dessa menina, uma história real que sobreviveu ao Holocausto. E como eu disse, muita gente me indicou essa história, eu tô louca pra ler e vou garantir, obviamente. Esses dias eu estava lendo um artigo sobre o Vargas Llosa, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é o autor de Travessuras da Menina Má, e eu parei e pensei, cara, eu nunca li esse livro, eu nunca li essa história. E aí, botei aqui na minha listinha de e-books que eu vou comprar certamente. E a gente vai ter a história do Ricardo e da Lily. O Ricardo é um peruano e a Lily aparentemente é uma mulher que troca de face, sei lá, alguma coisa do tipo. E a gente vai acompanhar a história deles ao longo dos anos. E uma coisa que me atraiu muito nessa história, quando eu estava lendo esse artigo, é que ela vai passando por momentos históricos muito importantes. Então a gente vai ter essa transformação aí ao longo da história. E também é uma questão de você ter a visão do autor meio que autobiográfica, eu não sei, não tenho certeza, sobre a história, porque o Ricardo da história é peruano e o Vargas Llosa é peruano também. E também pra gente ter essa visão do autor sobre esses momentos históricos, né? O que ele viveu, o que ele viu, o que ele acha sobre tudo isso, enfim. Eu fiquei bem curiosa quando eu li o artigo e também muita gente fala bem dessa história, né? Então, por que não? Um outro livro que eu quero muito ler é Ana Karenina e, na verdade, é uma história que eu pensei em comprar em livro físico, só que quando eu vi a quantidade de páginas e o peso do livro, eu pensei, não vou ler, porque é muito pesado. Então eu acho que é mais vantagem eu comprar em e-book do que no livro físico, então a gente tem essa vantagem. E muita gente fala super bem de Ana Karenina, fala que é uma das histórias mais incríveis do Tolstói e tem, sei lá, mais de 50 anos. E a gente vai ver vários tópicos sendo abordados nessa história, né? A questão ali da decadência da nobreza, a administração agrícola, a guerra da Sérvia, e tudo isso eram tópicos que ele pensou antes de começar essa história, né? Então assim, eu fico imaginando como é que um cara consegue criar algo tão memorável, né? Muita gente fala super bem, eu nunca li, então tá na listinha. Caso você já tenha lido, me conta aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, por favor. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é um livro que eu tenho da mesma autora, só que físico. E quando eu tava fazendo aquelas listinhas que a gente sempre faz na Amazon, bota um livro no carrinho, tira o livro do carrinho, bota de novo, tira de novo, enfim. Eu fui ler a sinopse desse livro e eu percebi que é algo que eu preciso muito ler, porque ela chama atenção pra algo muito interessante. Quando a gente pensa em guerra, a gente percebe que as histórias são narradas por soldados, generais, a maioria do sexo masculino. E quando a gente pensa que não existiam mulheres, talvez, nessa luta, é um equívoco muito grande, porque mais de 1 milhão de mulheres lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Então você percebe que a guerra tem rosto de mulher, sim, só não é narrado. E eu quero muito ler esse livro, primeiro porque
é algo que eu quero conhecer mais a fundo, e segundo, porque muita gente tá chamando a atenção sobre a questão de como essa autora relata as histórias, como ela consegue dar voz a essas pessoas ao longo dos seus livros, então eu quero muito. E por último, mas não menos importante, o último e-book que eu vou adicionar ao meu carrinho depois que esse vídeo terminar é 1942, O Brasil e a Guerra Quase Desconhecida, e esse livro foi escrito pelo João Baroni, o baterista do Paralamas do Sucesso, que na verdade foi lançado em 2013 e tá sendo relançado agora em 2018, e é exatamente por isso que eu estou conhecendo essa história, porque eu não fazia ideia que ela existia. Mas se eu não me engano, o João Baroni é neto de pracinha e ele resolveu pesquisar, ver fotos, enfim, ele faz ali um dossiê sobre qual foi a participação do Brasil nesse conflito que praticamente fez o mundo sangrar, né? Então eu tô bem ansiosa pra conhecer, porque eu realmente não conheço essa face do Brasil dentro desse conflito, e é o tipo de história que vem me atraindo bastante, como você pode perceber por essa lista. Mas caso você tenha algum e-book que você achou super barato e acha que é uma história que eu ainda não li, mas eu deveria ler, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, ok? Então agora eu vou te mostrar alguns e-books que eu acho que vale muito a pena você ter aí no seu Kindle, ou então no seu celular, ou no seu tablet, enfim, que eu acho que vale muito a pena você ler e ter, porque são histórias maravilhosas e estão com um preço muito bom. Mas antes disso, só pra te avisar, todos os links vão estar aqui no box de informações, e comprando por esse link você me ajuda muito. E também eu vou deixar todas as seleções de livros, por exemplo, tem livro por R$ 1,99, e-book por R$ 5 ou e-book por R$ 10, vão estar todos aqui no box de informações. E aproveitando também, a Aleph está com todos os seus e-books por R$ 9,99. Sim, R$ 9,99. Tem muitas histórias da Aleph que eu simplesmente amo. Por exemplo, Flores para Algernon. De verdade, é uma história que eu me apaixonei de uma forma que eu nem sei te dizer. Tem também Guerra do Velho, que é uma das ficções científicas que eu mais amei. E assim, é uma escrita fluida, é uma leitura fluida, você fica preso à história. De verdade, vale muito a pena a leitura. Tem Blade Runner, 2001 Odisseia no Espaço, enfim, todos os livros da Amazon em e-book estão por R$ 9,99. Então, o momento é esse. Se você já pensou em ler algum desses livros e não teve coragem de comprar o físico ou queria o e-book, vale muito a pena. Além dessas histórias da Aleph que eu mencionei, eu acho que um livro muito legal e que tá com um preço razoavelmente bom é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Foi uma história que mexeu muito comigo, foi uma história que fala sobre um assunto muito forte e importante da gente discutir, e eu acho que vale muito a pena, porque pra mim foi uma das melhores histórias que eu li até hoje dela, e não sei se alguma vai barrar, porque é algo que a gente precisa discutir, então eu não vou falar muito porque senão dá spoiler, mas tem vídeo aqui no canal, se der espaço eu vou botar o link aqui nos cards pra você assistir, tá bom? Uma outra história que eu acho incrível é Segredos de Família. Foi uma história que eu me emocionei, eu chorei, eu fiquei agoniada, eu amei, eu chorei de novo. Então assim, foi uma história que mexeu muito comigo, uma história que ela fala sobre a trajetória, sobre amor, sobre se perder ao longo do caminho, sobre encontrar também pessoas que você ama ao longo do caminho. Então a gente tem a história de uma menina que mora dentro de um barco, dentro de um rio, e a família dela ali, a mãe dela na verdade começa a ter um parto, começa a acontecer, e ela se vê ali cuidando dos irmãos dela, só que em certo momento alguém bate na porta e leva ela para um orfanato, e a partir daí ela não tem mais contato com a família, muitas coisas ruins vão acontecer. E em paralelo a gente também tem a história de uma menina que é filha de um ministro, se eu não me engano, e ela vai visitar também um asilo, e a partir daí as histórias começam a se entrelaçar, e é muito maravilhosa. Também tem vídeo aqui no canal. Uma história que eu li recentemente e eu posso te garantir que foi uma das melhores que eu li em 2018 foi Tudo Aquilo que Nos Separa. A gente tem a história de um casal que fica juntos por apenas 7 dias, que praticamente se apaixona e, sabe, quer ter um futuro, só que o cara precisa viajar, ele tem uma viagem marcada há bastante tempo, a menina fica esperando a ligação dele pra dizer que tá tudo bem, se ele chegou bem, se ele está vivo, só que ele não responde nada, ele simplesmente desapareceu, tipo, não responde mensagem, não atende telefone, nada, simplesmente nada. E ela pensa, cara, tem alguma coisa errada, e ela descobre que realmente tem uma coisa errada. Só que esse livro não é suspense, não é thriller, não é isso, mas é um
um drama muito incrível e muito bem estruturado. Então, sim, vale muito a pena você ter esse livro. E por último, mas não menos importante, eu vou indicar um livro que eu já falei recentemente em algum vídeo que eu não lembro exatamente qual foi, mas é Nossas Noites. Esse livro eu acho que eu indico pra todo mundo ler, porque a gente vai ter talvez um relacionamento ali entre duas pessoas mais maduras, sabe? E a gente vai ver exatamente sobre como é isso. Como é lidar com a solidão, como é perder o seu companheiro, como é se sentir sozinho e precisar de alguém. Então, essa é uma história que eu me emocionei muito e é muito maravilhosa. Bom, essas foram as minhas indicações. Eu espero muito que você tenha gostado. Caso você já tenha lido algum desses livros, me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. A gente precisa trocar uma ideia. E caso tenha algum e-book que você queira me indicar, também comenta aqui que eu quero saber, ok? Então é isso, caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!